Boa noite, pessoal. Meu nome é Jean, sou do 8º período de bacharelado em Educação Física da Faculdade Santana e aqui eu vou responder 3 perguntinhas relacionadas à cidadania. A primeira delas é: reformar o sistema político do Brasil pode ser uma solução para os problemas do país? Com certeza sim. O que a gente mais precisa nesse momento é uma reforma na área política. Por quê? Porque a gente continua elegendo, continua apoiando políticos corruptos que a gente sabe que são corruptos. Eles fazem uma campanha, fazem arrecadação de votos, eles têm lábia e a gente continua caindo nessa lábia. Então uma reforma política seria sim uma solução para o país, porém uma reforma inteligente, elegendo gente diferente, elegendo gente nova, parando de eleger o mesmo, eleger os caras iguais ou caras diferentes com ideais iguais. Isso não vai levar a gente a nada. A segunda pergunta é: quem deveria participar da discussão da reforma política? No meu ponto de vista, ainda tem que manter políticos na reforma política. Por quê? Porque eles têm experiência, por mais que grande parte da experiência deles seja uma farsa, que eles tenham passado um tempo desviando grana e tudo, eles têm experiência com isso, então acho que eles merecem fazer parte. Os médicos têm que fazer parte, porque a saúde de um país, a saúde de um estado, um município, é uma das coisas mais necessárias que tem que ter para a população. Então os médicos e os políticos têm que fazer parte. Junto com eles os professores, porque não adianta você ter bons políticos reais, políticos leais, que trabalham para o povo, ter bons médicos, uma parte saudável, mas não ter uma boa educação. Então eu acho que tem que ter médico, tem que ter professor, tem que ter político e, por último, não menos importante, tem que ter polícia militar, porque uma boa saúde, uma boa educação, falta o quê? Uma boa segurança. Então eu acho que seria essencial a gente ter esses 4 grupos de pessoas aí: os médicos, os professores, os policiais e os políticos. A terceira pergunta: quais os principais entraves para a realização de uma reforma que possa trazer mudanças efetivas para o sistema brasileiro? Então, os obstáculos que fazem com que essa mudança não seja tão possível são os próprios políticos. Eles ditam regras, ditam leis, ditam o que eles quiserem. Então, se para eles está bom, não tem por que fazer uma reforma, sendo que no momento da reforma pode ser que eles sejam eliminados do cargo, que eles não sejam mais eleitos em outra circunstância. Então eu acho que o principal obstáculo para uma reforma política são os políticos. Outro obstáculo também é a própria população, porque por mais que a gente tenha a oportunidade de votar em alguém diferente, votar numa pessoa nova, com ideais diferentes, a gente sempre vai e vota no mais do mesmo. Elege pessoas iguais, que fazem o mesmo trabalho, que roubam o dinheiro da população, que desviam dinheiro de imposto e tudo. E a população tem parte de culpa na corrupção brasileira. Então eu acho que a reforma não acontece porque ela é inviável no momento em que a população vive num conforto, sabendo que os políticos roubam e os políticos continuam tendo seus privilégios. Eu acho que a reforma seria bem feita, seria necessária, tirando a maioria dos privilégios políticos, porque aí teríamos representantes que estariam lá realmente para representar e não com o objetivo de tirar dinheiro e enriquecer nas custas do povo. Então a gente colocaria no poder pessoas que realmente estão lá para mudar o país, para levar a gente para um outro patamar e não manter essa mesma corja de roubalheira que a gente vive. Então, pessoal, essas foram as 3 perguntas e é isso aí, boa noite. Bom, agora a pesquisa de matérias relacionadas à reforma política que geram debates e controvérsias. Eu achei um artigo no site Âmbito Jurídico que fala muito bem sobre isso, explica muito bem, e ele começa dizendo que merecemos políticos bons para administrar o nosso dinheiro do imposto, e políticos bons não vêm do nada. Como eu disse anteriormente no outro vídeo, a gente precisa de uma pessoa experiente para fazer a reforma política, para participar da discussão relacionada à reforma política. Então a gente vai pegar esses políticos, como eu falei, médicos, professores, polícia militar, fazer a reforma política. Um dos pontos que gerou muita controvérsia
foi o voto distrital. Motivo do voto distrital: normalmente o político faz a campanha em todos os bairros da cidade, visita todos os bairros, promete coisas em todos os bairros. Quando ele é eleito, desaparece. Então o voto distrital ele serve para um político representar, entre aspas, uma região. Então, no caso, esse político representa um bairro específico, e o que aquele bairro específico precisar, esse político vai ter que estar ali e fazer o que eles precisarem ou ajudar no que for preciso. Então eu acho muito interessante essa parte do voto distrital, porque aqui na minha cidade mesmo tem vários bairros que trocam o asfalto todo ano, que sempre está tudo certinho, as luzes funcionando, enquanto outros bairros às vezes ficam até sem água. Então eu acho que é necessário essa reforma usando o voto distrital para que todos os bairros da cidade sejam atendidos igualmente. Não é só bairro rico que merece atenção. Então eu acho bem interessante, achei esse debate sobre o voto distrital bem legal. E para mim foi um dos pontos mais cruciais da reforma política que a gente precisaria no nosso país.